Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais do que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Seja muito bem-vindo à segunda edição do nosso NG Esportes. Boa noite, Giba. Boa noite, Christian. Boa noite a todo mundo. O time tá pegando o corpo, hein? A coisa tá ficando bacana. Um abraço para todo mundo aí, um ótimo programa para nós. A gente está se entrosando, né? Exato. A gente tá indo aí com o campeonato acontecendo e a gente tá pegando entrosamento ainda, né? Se bobear, a gente tá melhor que a dupla Grenal. Mas é que não precisa muito também para estar melhor que a dupla Grenal. Recadinho antes da gente entrar nos nossos temas aqui, convidar você, né, que ainda não se inscreveu no canal da NGTV, se inscreve, que é super importante. Pode compartilhar o nosso conteúdo também nas suas redes sociais, também para a gente ir divulgando, para que mais pessoas possam conhecer essa nova alternativa de mídia aqui em Passo Fundo. E para você que está nos acompanhando e quer expor a sua marca, procure também a NGTV, entre em contato conosco aqui com o nosso departamento comercial da NGTV e do NG Esportes. Giba, dupla Grenal, mais uma vez, frustra o torcedor no final de semana. Pô, Christian, a torcida como um todo, né, gera uma expectativa, passa ali quinta e sexta esperando o jogo. No sábado, o Inter, com todo respeito, faz um papelão, né? Não consegue jogar bola, literalmente não consegue jogar bola. O Atlético Mineiro o tempo todo envolvendo o Internacional de uma maneira... Teve um momento que, sinceramente, pessoal, eu fiquei constrangido de ver o posicionamento que o Inter estava em campo, a maneira que o Inter estava sendo dominado, né? As ações do jogo, todas eram ações do Atlético, e ficou barato, hein? Ficou barato, da mesma forma que o Grêmio não teve tanta sorte quanto o Palmeiras, o Inter teve sorte contra o Atlético Mineiro, porque no primeiro tempo ali, jogou um pouco, como sempre, né? Iniciou um pouquinho querendo, mas já tomou aquele gol aos 2,5, né? 3 minutos. Do Vargas, né? Do Vargas, mas eu acho que são dois momentos diferentes, nós vamos falar do Grêmio depois, mas tanto o Inter quanto o Grêmio estão na mesma barca. Mas, teoricamente, eu vejo o time do Inter com um grande problema em nível de sistema defensivo, que eu não vejo, na minha modesta opinião, que eu não vejo com o Grêmio. Depois eu vou dar uma explicada aí, vamos ver se eu vou conseguir te convencer. Porque o Grêmio tomou 7 gols em 2 jogos, né? O Giba acho que não tem problema no sistema defensivo do Grêmio. Eu tenho uma teoria. Quem que tem problema? Quem é que tem problema? Mas vamos lá. O Internacional é um time passivo, né? É um time que
até comentava com alguns amigos aí durante o final de semana, tentando lembrar em 2023 que jogo bom o Inter fez. Qual foi aquele jogo que o torcedor colorado disse assim, opa, aqui estamos bem, jogamos bem. E aí, meio que unanimidade, Giba, a vitória sobre o Flamengo. Ali o Inter jogou bem, conseguiu vencer dentro de casa, uma virada, 2-1, 2 gols do Maurício. Só que aí tem um detalhe, que nessa partida o Inter jogou muito defensivamente. O Inter não precisou atacar. O Inter foi atacado e aí depois que o Flamengo faz um gol, o Flamengo continua no ataque. E aí o Inter consegue a virada. Então tem essa característica no jogo. Nos demais jogos em que o Inter precisa atacar, que o Inter precisa ir para frente, né? propor, tá faltando. Tá faltando qualidade. Mas foi o que aconteceu em todo o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Inter foi uma equipe que jogou dentro das suas limitações, era uma equipe, entre aspas, humilde, sabia até que ponto poderia chegar. Exato. Então ela ficava no sistema defensivo muito bem compacto, saía para o contra-ataque, deu certo. Em alguns momentos deu sorte, faz parte do processo, né? A gente não pode negar que a sorte faz parte do processo. E quanto mais se treina, mais sorte se tem. E né? aí se enganou, pessoal. Pode Eu acho ser, que o Inter, o torcedor se enganou, como vai se enganar o torcedor do Grêmio, faz parte, isso não é o problema, mas se enganou de ter chego num vice-campeonato de uma forma diferente. E aí criou-se uma expectativa que com aquela equipe ia se fazer um 2023 diferente, só que não é a mesma equipe. Não é a mesma equipe. O tão falado o Edenilson, me perdoe, o Edenilson. Quem mais saiu? Saiu o Edenilson, né? O Patrick já tinha Saído. Mas, são alguns jogadores ali que o Tyson. Não foi reposta essas peças. Reposta, né? exatamente. Então isso aí perde até o nível de treinamento, né? Sem dúvida. E o Internacional também é um problema o ataque, né? Poxa, se pegar aí a estatística, jogadores de ataque do Inter, o último que fez gol foi o alemão naquele jogo contra o Metropolitanos, que o Inter ganha de 1-0, parindo uma burra dentro do estádio Beira-Rio, para conseguir ganhar no time da Venezuela, na Libertadores da América, já nos acréscimos do segundo tempo, com um gol meio de vamos todo mundo para a área ver o que acontece do alemão. Né? E depois daquilo ali, nenhum atacante do Inter fez gol. Luiz Adriano não fez, Pedro Henrique não fez, Alemão não fez, Wanderson não fez. Poxa, alguma coisa tá errado, né? Algo de errado não tá certo. Então precisa melhorar esse sistema ofensivo do Inter, precisa fazer mais gols. São 3 derrotas consecutivas tomando 2 gols, 2-0, e são 4 jogos que o Inter toma 2 gols. E sem vencer, e tomando 2 gols por jogo. Precisa rever. Mas vamos lá. Fica dependente muito, né, de um ou outro jogador, e isso. Não tem equipe no mundo que possa ficar dependente de um mesmo jogador. Isso no mundo não existe. Existe um conjunto. Do esporte. Independente do esporte. Exatamente. Agora me explica, Giba. Como assim o sistema defensivo do Grêmio está bem, Giba? Vou tentar explicar, telespectador. Vamos lá. Porque vem comigo. Olha só. De 4, tomamos 3 e o sistema tá bom. Eu sinto que o Grêmio ele consegue rapidamente tomar a bola. Sim. Ele consegue ter uma linha defensiva que ele vai lá, toma a bola do adversário e consegue tentar propor um contra-ataque. Só que nós não temos, aí eu vou chover no molhado, né? Que é o tal do jogador de velocidade, e nós ficamos trancados. Então, o Grêmio está sofrendo da mesma forma que sofreu o ano passado e no ano do rebaixamento, quando nós tínhamos quem? O tão falado Diego Souza, que para mim é um grande jogador, na sua época, obviamente, mas o Diego Souza ficava indignado com os seus companheiros. Ele ficava sozinho, isolado. E olha o que está acontecendo com o Soares. O Soares tem que voltar a receber a bola, tem que propor o jogo, tem que tentar fazer 1-2 com ele mesmo. Fica difícil. Então, por mais que a gente está tomando muito gol. Por quê? Porque nós estamos sendo atacados diretos. Então, a gente é atacado, e te digo eu acho que o Grêmio está tomando menos gols do que poderia estar tomando. Então, por isso que eu vou lá e bato na tecla que o sistema defensivo não é o problema. E agora, me diz uma coisa, falando em sistema defensivo, tu não acha que está na hora do Grêmio começar a trocar a sua zaga e rever
a titularidade do Kahneman, como qualquer torcedor gremista sente. Qualquer torcedor gremista sente. Agora tu partiu meu coração. Porque agora. é um ídolo, porque é um cara super identificado, a torcida gosta dele, ele é identificado com todo mundo. Agora, é 3 jogos e uma suspensão, porque todo jogo ele leva amarelo. Sim. Todo jogo ele leva amarelo. Ele está tomando muita bola nas costas. Eu acho que o Kahneman, sem ter uma linha na frente dele ali, bem armada, para proteger, ele está... não é mais o Kahneman de outro momento. Então, daqui a pouco, é melhor pegar e começar a dar mais entrosamento para o parceiro do Bruno Alves, que pode ser o Bruno Vini, Sim. que está ali, né, para a gente ter uma outra zaga titular. E infelizmente é assim, o tempo está passando e tem jogadores que, com toda a sua idolatria, vai chegar um momento que eles não vão mais estar aptos, Claro. né, para oferecer aquilo que a gente espera. Eu concordo contigo, Christian, né? Com o coração partido, mas eu sim. concordo contigo. Mas assim, ó, essa deficiência, entre aspas, do Kahneman, ela vem muito ao encontro do que eu estava falando, né? Claro, sem dúvida. É o embate o tempo todo, defesa contra ataque. E é o Kahneman se esforçando lá na frente. Teve o jogo, não esse último jogo, o jogo passado, que teve um momento que o Kahneman estava dando uma de meio campo, centroavante. Sim. Então, o Kahneman, ele se expõe. Eu acho que em todo o esporte, eu aí agora, o meu ver enquanto treinador, eu sempre digo assim para as minhas atletas. Atleta não pode ter medo de se expor. O que é se expor? Tem que dar cara a tapa, tem que ir tentar buscar o algo mais no jogo. E o Kahneman é um deles. E aí, de tanto cutucar, é o cara que a cada 3 partidas, a quarta, ele vai ficar suspenso. Vai jogar o Grenal domingo e depois está fora. Exato. Ele vai tomar amarelo no Grenal. Certo, Vai tomar não tenho amarelo. dúvida. Mas o Bruno Alves é uma grata surpresa, né? Sim, não sei se tu também concorda comigo. Concordo. E aí vai ter um momento do ciclo que vai se terminar, infelizmente, que é o ciclo de Jeromel Kahneman, que está contando os dias. Então nós precisamos de um outro zagueiro para realmente ter razão. Para ajudar o Bruno Alves, que é o próximo titular absoluto do Grêmio. Mas eu ainda acho que o Kahneman tem muita coisa para dar esse ano ainda para o Grêmio. É só nós termos um time um pouquinho mais azeitado ali no meio campo. Eu não estou, em hipótese alguma, sugestionando que ele não jogue mais no Grêmio. Claro. A questão é só... Eu não sei se ele está hoje oferecendo aquilo que o Grêmio precisa de um zagueiro titular. Eu acho que talvez tenha que se começar a se pensar nisso e fazer essa transição. Começar a olhar para essa transição começar a acontecer. Antes que nós já vimos, quando o Grêmio demorou muito para fazer uma transição de um time super vencedor que vinha lá de 2016, caiu. 2017, e quando fez, foi tarde. Caiu. Então isso não pode se repetir. Eu sou um cara que... Eu me julgo um cara muito observador, tá? Certo. E ontem, no final do jogo do Grêmio, 2 coisas me marcaram. E são 2 coisas opostas. A zaga e o nosso ataque. A maneira que... Todo mundo falou da maneira que o Soares saiu de campo. Né? Então, tu não precisa ser um grande observador para isso. O Soares saiu muito amarrado. Né? E ele não gostou do que tá sofrendo sozinho. Mas, por outro lado, eu também vi o Kahneman da mesma forma. O Kahneman é um cara que se entrega e ele, nesse sofrimento o tempo todo, ele tem aquela frase lá que ele falou nos bastidores de uma semifinal de Libertadores, que tem que saber sofrer, né? Então, ele está sofrendo demais sozinho. Então, foram 2 opostos que me marcou muito. De um lado, o nosso... Ainda não é ídolo, né? Mas é um cara que pode ser que vai marcar a história. Isso, né? Vai marcar a história do Grêmio, que é o Soares. Ele ali de uma forma muito, muito, muito contrariado do que aconteceu e da mesma forma o Kahneman. Isso eu me assusto. Maravilha. Bom, depois do intervalo eu quero saber do Giba, porque tem um escândalo no Brasil inteiro, que é a questão das apostas, né? Perfeito. Essa operação aí do Ministério Público lá do estado de Goiás. Eu quero conversar com o Giba um pouco sobre isso, até porque o Giba é treinador, o Giba trabalha
com atletas, né, com disputas esportivas, o quanto isso impacta e qual é a visão dele. Mas é depois do intervalo, aqui no nosso NG Esportes, na NGTV. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. De volta com o nosso NG Esportes aqui na NGTV. Muito obrigado pela sua companhia nesta noite de segunda-feira. Falávamos antes do intervalo, Giba, sobre essa questão aí que está ganhando as manchetes já há algumas semanas. Na verdade, começou ainda no ano passado, mas agora que ganhou mais força com a operação do Ministério Público lá do estado de Goiás, que detectou que jogadores profissionais eles participaram, né, de combinações de resultados e combinações para acontecer determinados fatos dentro das partidas em benefício de apostadores. Isso para o esporte é muito ruim. Eu como um simples torcedor, eu já fico muito sentido com isso, né? Porque, poxa, eu gosto de ir lá, ir para o jogo para torcer, mas aí se eu sei que já está combinado o resultado, que graça tem, né? E imagina para quem vive do esporte, como é o seu caso, Giba. Eu acho que são dois pontos bem específicos que a gente tem que conversar sobre, né? Primeiro é a paixão, né? O esporte como paixão, como entretenimento e daqui um pouco, quando tu lida com a paixão, tu lida com aquele sentimento exacerbado, né? Paixão e ódio e tal. Sim. Então, chega num determinado momento que o jogador do teu time vai errar um passe ou vai tomar um amarelo, tu já vai ficar, será que esse cara não está dentro do esquema, né? Tu começa a gerar desconfiança. E o elo da confiança no esporte é uma linha muito tênue, né? Ou tu tem, ou tu não tem, né? Se tu perde a confiança, tu perde tudo. Esse é um lado. Agora, o lado da paixão do torcedor, né? O lado do profissional, cara, isso é uma parte, é moral e ética, né, Christian? Não importa o quanto tu ganha, não importa o sucesso que tu tem que prezar pelo profissionalismo. Claro. E nós tivemos alguns casos aí em 2005, sim, com o Internacional, né? Que estava ali com tudo para ser campeão brasileiro. A arbitragem. Né? Aí vem anos depois a casa de apostas. Eu acho que, sinceramente, eu não entendo muito desse carteado. Eu entendo de lidar com pessoas, né? Sim.
E quando você trabalha com pessoas e tu perde a confiança, o próprio, por favor, né? Já está meio que comprovado que não tem nada a ver nenhum nem outro. Vou falar dos dois da dupla Grenal. Sim. Tanto o Maurício quanto o Natan comprovaram que receberam a proposta. Foram solicitados. Foram sondados, né? Foram sondados. E rejeitaram. Perfeito, eu acredito, tu acredita, todo mundo acredita. E as pessoas que têm essa desconfiança ainda? Que o Natan vai errar uma bola, que o Se comete um Maurício pênalti comete um bobo, pênalti bobo. Então isso pode literalmente queimar a vida profissional de um atleta. Então tem que ter muito sangue frio e saber lidar com esses problemas aí no dia a dia, né? Essa questão, né? Imagina o treinador prepara a semana inteira o time, acha a forma melhor de jogar, aí vai lá no jogo, o cara faz um pênalti de propósito pro adversário para ganhar uns trocos lá, né? E aí você vai, todo o trabalho da semana vai por água abaixo. Como é que fica a confiança, né? Justamente isso. O torcedor do Grêmio, não o meu caso, né? Sim. O torcedor do Grêmio mais inflamado, né? Naquela semifinal contra o River, Sim. Paulo Miranda, né? Paulo Miranda. Era o zagueiro, né? Não, era o Bressan, né? Não, calma. Paulo Miranda era o zagueiro. Tá. O Paulo Miranda estava envolvido agora, não estava envolvido? Tá, totalmente até. O Paulo Miranda saiu do jogo com câimbras. Isso. Aí o coitado do Bressan que leva a Bressan culpa. que entrou, Então deixa assim, ó. Não tinha as apostas ainda naquela época, né? Não me lembro se já tinha ou não. Tomara que não, porque senão acho que ali já foi uma aposta. Viu? Mas uma boa lembrança, porque surgiu comprovações de que o Paulo Miranda recebeu dinheiro para tomar cartão amarelo no ano passado pelo Juventude. Exato. E aí o que o torcedor... Eu já vi alguns torcedores gremistas fazerem, pegar jogos do Paulo Miranda com a camisa do Grêmio em 2021, no ano do rebaixamento, e tem um jogo, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, que ele comete um pênalti absurdo. Absurdo. Eu vi esse vídeo. Aí a gente não sabe se a operação vai até lá, o que vai ser, mas abre precedente, abre brecha para desconfiar dele. Sim. Né? Para desconfiar dele. Então, é uma pena, né? Fica o ponto de interrogação sempre. Vai ficar sempre ponto de interrogação. Tomara que as autoridades consigam trabalhar a fundo isso, que se organize essas apostas, né? Que se determine aí algumas ações quanto a isso e que se puna os jogadores envolvidos o mais rápido possível. Eu não sei se daqui um pouco, não sei se vai ajudar ou não, mas daqui um pouco se achar alguma maneira de deixar oficial isso, né? Regulamentar. Acho que a regulamentação... Já tem projetos na Câmara para regulamentar as apostas, né? Não sei se vai Mas é ajudar. muito visando arrecadar impostos. Né? Não é mais com relação à segurança de quem está jogando, é mais pensando no dinheiro que isso pode gerar para os governos, né? Mas, de qualquer forma, está sendo discutido isso. Né? De qualquer maneira, está sendo discutido. Giba, vamos falar também sobre os times aqui da nossa cidade. Mais uma rodada da divisão de acesso e nada de vitória para Gaúcho e Passo Fundo. No sábado, o Passo Fundo empatou em casa com o Monson 0-0 e no domingo o Gaúcho em Vacaria perdeu para o Glória pelo placar de 1-0. O Gaúcho é o lanterna da competição e com 3 pontos, o Passo Fundo está um pouquinho acima com 5. O campeonato do Gaúcho é outro, né? A partir de agora. Muda totalmente o foco agora é só o foco é não cair. Essa é a realidade, a gente tem que falar a verdade, não tem, né? Não tem o que esconder. E o campeonato do Passo Fundo ainda pode ser de uma sobrevivência, né? Pode. Tá com quantos pontos o Passo Fundo, me perdoa? O Passo Fundo tem 5 e o Gaúcho tem 3. Difícil. E aí o seguinte, nós temos a próxima rodada no final de semana, o Passo Fundo vai jogar em Farroupilha contra o Brasil e o Gaúcho vai receber o Tupi em casa. Tá. E depois dessa rodada, serão 2 clássicos. Dia 28, né? Dia 28 e depois dia 6. A princípio é isso, né? Nos 2 domingos, não sei muito para o sábado, mas enfim, é nos outros 2 finais de semana. 28 no Vermelhão e no outro é na Arena Biete lá. Isso mesmo, é isso mesmo. Isso aí. Agora, eu tô com muito receio, Giba, estava olhando para a tabela e pensando sobre essa próxima rodada, que se Gaúcho e Passo Fundo forem mal na próxima rodada, imaginando que os dois percam, né, o copo bem vazio,
nós vamos ter 2 clássicos para decidir quem vai ser o lanterna da competição. Um outro campeonato. Um outro campeonato. E aí talvez nós tenhamos os clássicos para decidir quem cai. Que pena. É uma pena, pode esvaziar o estádio. Pode. Né? Isso, pode. O torcedor é movido por vitórias, né? Totalmente, completamente. O torcedor é meio volúvel, né? Sempre. Somos, né? Sempre. Nesse ponto. Sempre. Mas é uma realidade que está, infelizmente, se apontando. Lembro que no ano passado a gente sonhava com a possibilidade dos 2 subirem, lembra disso? E estava ali, porque os 2 ficaram muito perto da classificação, né? E agora, nesse ano, um contexto completamente diferente. Claro que, como a disputa tem bastante jogos ainda, e a distância entre os times não é tão grande, imaginando que os 2 vençam na próxima rodada, aí o copo bem cheio, os clássicos podem servir para alavancar um para dentro do G4 e dali não sai mais. E o outro, aí, quem sabe, né, ficar muito mais para trás. Mas pode, né? Pode também esses 2 clássicos servirem para os 2 se aproximarem um pouquinho mais, ficarem ali próximo de uma zona de classificação. Vai depender também do que acontecer na rodada anterior, que é no próximo final de semana. Tudo pode acontecer. Só que eu trabalho, enquanto técnico, com objetivos curtos. Sim. Né? Fiz agora, no final de semana, fui fazer um jogo em Estrela. Certo. Chegou num determinado momento da partida, que nós fomos jogar contra a Sojipa, que o objetivo do 7 era de 2 em 2 pontos, objetivos curtos, sabe? E sabe que deu certo. Fomos até o tie-break lá e quase ganhamos a Sojipa. Então, eu acho que pro gaúcho hoje tem que ser humilde e objetivo curto. Primeiro é sair dessa zona aí desconfortável e alavancar outras ideias. Ponto final no nosso NG Esportes desta segunda-feira. Obrigado, Giba. Obrigado. Até a próxima semana. Obrigado pela sua companhia. Na sequência, tem entrevista aqui na NGTV, entrevista muito especial. Dr. Júlio Canfil estará aqui conosco na programação. Fique ligado.